Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 491. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 21 de dezembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Maria Souza, de Suzano, São Paulo; Marcos Paulo de Araújo, de Picos, Piauí; Franci, de Candiba, Bahia; Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia; Nadson, Gabriela, Marcos, Iago, Cristiano e Juliana, de Urandi, Bahia; e Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha a minha alma, e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre, que todos que de mim se aproximarem, sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, e que no decorrer deste dia, eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão fulano é pessoa do bem. Nem tudo que vemos é do jeito que pensamos. Ouçamos o poema de hoje que nos fala sobre essa coisa de pessoa do bem. Todo mundo tem escutado, fala que parece um ditado, a falar sem olhar quem, que fulano é pessoa do bem. Tá na cara que tem falha nessa fala resumida, eis mais uma falácia mal resolvida. Num país que não se atenta, a hipocrisia veste terno,
Qualquer esperto se apresenta como bonzinho bem moderno. A pessoa de bem, de verdade, procura o que é certo e justo. O esperto, em sua vaidade, fica longe de qualquer custo. Só quer auferir seu ganho, mesmo que seja injusto. Rapa e rouba o rebanho, opera sempre no susto. Mas o que mais sobe à tona é o fato da cega visão, do povo lerdo que sonha, que cai em qualquer sedução. Moldado por falsa doutrina, vai na onda do partidão, cuja história foi pra latrina, que o tempo levou de roldão. Nesse engano cotidiano e por busca de toda afeição, elogia qualquer fulano que não merece atenção. Não falta o doutor social a promover qualquer safado que torna o bandido um herói e o honesto um errado. A escola corrompida é uma cobra onde o poder deve estar na ponta. Nela a pessoa justa que ora nunca é levada em conta. Eis o mundo da aparência, do joio que parece trigo. Qualquer um é vossa excelência, ganha elogio e rico abrigo. Mas quem procura o perfeito não aceita a banda errada, escolhe o caminho estreito, foge sempre da manada. O justo está sempre atento, vigia e não perde o sinal, sabe que está no advento da verdade em seu juízo final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, dia 21 de dezembro, a Igreja relembra São Pedro Canício. Pedro Canício nasceu em 8 de maio de 1521. Em uma época de ventos amargos e doutrinais que se espalhavam como névoa na Europa, surgiu na Holanda o homem que seria a âncora do bom senso na Alemanha, Pedro Canício. Não era ele um visionário lunático, mas sim um erudita de vasta cultura que, como todo homem reto, homem de bem, compreendeu que o caminho do Evangelho é o caminho reto e estreito. Uma trilha firme e não o campo aberto da novidade incessante. Enquanto a Revolução Protestante agitava a cristandade, trocando o sólido dogma pelo subjetivo e a paixão febril, Canício ingressou na recém-fundada Companhia de Jesus, escolhendo a obediência e o sacrifício. Sua vida foi a prova de que a maior caridade é a clareza. Ele não se contentou com o debate duro e apologético, se fez apóstolo e catequista, levando a fé não como uma opinião, mas como a verdade viva por meio de seus famosos catecismos. Ferramentas simples, mas poderosas, que firmaram a mente dos fiéis contra a torrente da confusão teológica que ameaçava varrer a Europa. Canício era a personificação da máxima de que para amar a Deus é preciso conhecer a Deus.
seu labor incansável, estabelecendo colégios e reorganizando a vida eclesiástica na Alemanha, não foi um ato de polêmica estéril, mas de construção vigorosa. Por sua firmeza e pela precisão cortante de sua defesa da fé tradicional, a história lhe conferiu a honra e a responsabilidade de ser o martelo dos hereges. Não era um martelo de ódio, mas de justiça intelectual, que despedaçava a mentira com a força da doutrina. Ele entendia que, quando a casa está em chamas pela revolução, o verdadeiro heroísmo não é apenas criticar o fogo, mas sim fornecer baldes de água pura, a catequese, e reconstruir os muros. Sua obra é o testemunho de que a santidade é, em essência, a recusa corajosa em trocar a realidade divina por qualquer quimera moderna. Faleceu em Friburgo, na Suíça, no dia 21 de dezembro de 1597, data em que é celebrado seu dia. A esse verdadeiro homem de bem, homem do Evangelho e da Igreja, rezemos. Ó São Pedro Canísio, intercedei a Deus por nós, para que sejamos promotores da clareza, da verdade e retidão, como tu mesmo testemunhastes em vida. Amém. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto isso pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Caríssimo ouvinte do programa Irmão do Apostolado, convido você, junto a mim, a colocar-se no lugar de José. Coloquemo-nos no lugar dele. Sua noiva estava esperando um filho e ele sabia não ser seu. Mesmo assim, esse homem quis protegê-lo. Não queria difamá-lo. Assim nos fala o Evangelho de hoje. Abre aspas.
José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Fecha aspas. Esse homem com certeza viveu o dilema, mas optou por não agir no instinto e na raiva. Resolveu terminar com ela de maneira secreta, ou seja, de forma privada, para evitar que ela fosse condenada. Quantos de nós agiríamos assim? Quantos de nós, pessoas de bem, segundo o pensamento ordinário, teríamos tal decência? Todo anjo é um ser que possui conhecimento pleno, pois está em comunhão com Deus. Logo, o anjo, sabedor da índole interior de José, o alerta em sonho. José recebeu uma revelação do alto, como crédito à sua postura de homem justo. Só quem tem o senso de justiça e humildade alcança a assistência e a revelação divina num grau especial de intimidade e comunhão. Essa pessoa foi José, homem bom e justo, escolhido para ser o pai adotivo de Jesus e esposo fiel de Maria. Neste quarto domingo do Advento, devemos pensar um pouco sobre a nossa preparação interior. Devemos refletir sobre nossas posturas, atos e omissões. Devemos verificar junto à nossa consciência se estamos trabalhando as virtudes em nossa vida, se estamos trilhando, buscando o caminho da santidade de vida. Queremos receber o Messias que há de vir? Dia 25 de dezembro, celebraremos o nascimento do Deus Salvador, concebido no seio da Virgem Maria por obra e virtude do Espírito Santo. Lembremos-nos duplamente, portanto, da penúltima frase da Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse. Vem, Senhor. Duplamente sim, pois no primeiro momento recordamos a sua primeira vinda, e como que numa viagem ao passado, transportamo-nos para aquela manjedoura, onde a humildade perfeita se fez carne, onde o bem verdadeiro, 100% Deus, 100% homem, nasceu. Num segundo momento, volvamos nosso olhar para o futuro, ancorados na virtude teologal da esperança, na doce esperança de nossa redenção final na segunda vinda. Eis o nosso tempo histórico do segundo advento e, portanto, ardendo de esperança pela sua volta. E que nos unamos à pureza e honradez de São José, para podermos receber o Verbo, nosso Senhor, em nossa própria vida cotidiana, como José desfrutou da presença constante de Jesus, lá numa honrada marcenaria, e no descanso feliz no lar, nas noites enluaradas da pequena cidade de Nazaré. Mas para alcançarmos essas graças, precisamos nos converter em pessoas a serviço do bem. Pois se flertamos cinicamente com o mal para atender a nossas conveniências e ilusões, seremos apenas pessoas falsas. Não importa o quanto o mundo nos ache e defina-nos como pessoas de bem. Não importa quantas honrarias ou homenagens o mundo nos dê. Não devemos querer uma recompensa mundana. Queremos nada mais, nada menos que a vida eterna. Queremos, no dia do juízo final, estar à direita do Senhor, como pessoas verdadeiramente redimidas na verdade do amor verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor. Amém. Ó Senhor, me ensine o reto caminho, para que eu seja verdadeiramente uma pessoa do Evangelho, vosso verdadeiro bem. Só assim, verdadeiramente, seremos homens e mulheres de bem. Amém.
Você sabia? Você já prestou atenção no credo niceno, aquele credo mais longo? Tem uma frase ali que muitos católicos passam batido e sequer atentam para o significado. Qual a parte do credo você se refere? Aquela que diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Sim, o que tem ela? É uma frase clara, afinal o Espírito é que dá a vida, não é mesmo? Sim, isso está correto. Mas a vida entendida como sopro vital dado a todas as pessoas é o segundo significado. Mas o primeiro significado é mais profundo. Uai, e tem outro significado? Sim, por dedução direta dos fatos narrados na tradição escrita, a Sagrada Escritura, o significado mais profundo está na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como assim? Ora, veja bem no Evangelho de Mateus que lemos hoje. Está escrito que Maria concebeu por virtude do Espírito Santo. Ou seja, quem, entre aspas, engravidou Maria foi o Espírito Santo. Sim, e como isso se liga à expressão que lemos no credo niceno, Senhor que dá a vida? O fruto dessa gravidez é a pessoa de Jesus Cristo. Continuo sem entender. De que forma isso mostra um significado mais profundo para a palavra vida? Ora, é bem simples. O próprio Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Uau, agora entendi o primeiro significado. Agora caiu a ficha. Demais. Pois é, o Natal está chegando. Celebrar o Natal é celebrar o nascimento do Verbo. O Verbo é Deus, e Deus é a vida. E nós, que nos declaramos cristãos, devemos vigiar tanto os nossos atos como os nossos pensamentos. Nesse tempo de espera do nascimento, devemos nos converter, devemos nos purificar, nos arrepender de nossos pecados e entrarmos em comunhão com o Deus que é todo bem. Devemos ser homens e mulheres a serviço do bem, para sermos verdadeiramente homens e mulheres de bem. Demais, cara. Estou passada. Cada vez mais sinto a necessidade de mergulhar nos ensinamentos divinos que a igreja nos proporciona. Certo, mas não fique só na admiração e entusiasmo. Estude, medite e pratique a caridade. Batei e a porta se abrirá. Essa é uma promessa de Nosso Senhor àqueles que não se envergonhem de seu nome, pois pessoas de bem são de Cristo e não se envergonham de sê-lo. E não custa lembrar que o tempo do advento litúrgico que está se encerrando está dentro de um outro advento ainda maior, o advento da segunda vinda de Jesus. Aquela em que ele virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos, não é? Separar o bem do mal, separar os bons dos ruins. Sim, todas as nossas esperanças estão focadas para esse dia, o dia do juízo final universal, onde toda a condição humana ao longo da história será exposta e colocada diante do justo juiz. Que mantenhamos nossa vigília, né? Pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Sim, devemos ser vigilantes, vigilantes até o fim. E sermos vigilantes implica em sermos pessoas que promovem o bem na terra. Devemos ser servidores do bem e não servidores do mal. Mal que com as suas ideologias de desconstruções e seduções devastam a terra e levam ao homem à perdição. Semana que vem, então, estaremos de volta, sempre cultivando as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, para sermos verdadeiramente do bem e do amor, despertando sempre naquele que um dia voltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais.
Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos à mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, nos dê coragem e compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenharmos pela causa do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nesta manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na nossa morte, da nossa morte.